Eu sou Eliane Artman e sou principiante nisso de falar, né? De falar com o público. Sim, já fiz muitos shows, né? Que eu sou artista, eu toco violão, toco piano e canto, falo os meus poemas pro público, né? O público não é pequeno não, muita gente. Mas agora é diferente, né? Porque agora eu tô falando diretamente com uma câmera e é muito difícil. E eu vim hoje mostrar o baralho. Esse é o baralho de Dona Navalha, Maria Navalha, né? É um deck muito bonito. E foi feito para que elas pudessem ter a oportunidade de fazer a caridade. Isso é uma ferramenta, faz parte de uma egrégora. Cada deck vem com o mestre e seus obedientes discípulos que trabalham para a caridade nos manicômios, nas prisões, nos CTIs, nas emergências, nas sarjetas, nas casas onde existem pessoas necessitadas psicologicamente. Então, não é um papel apenas, né? É algo muito sagrado, registrado em 1997. A sequência é uma sequência de cartas registradas pela editora Mauad, quer dizer, por mim, né? Em meu nome. Não é um baralho, não é um pedaço de papel, absolutamente, tanto que quando eu abri, né? É algo assim que é alguém que toma conta, né? Alguém responsável que toma conta, e tê-lo dentro de casa é uma segurança, né? Então, teve uma moça que ela pode até estar ouvindo, que ela disse para mim que ela tinha uma loja em Copacabana há muitos anos e simplesmente pegou fogo. E ela foi lá ver os escombros, né, o que tinha restado, e ela viu que tinha um baralho, e o baralho era o da Maria Padilha, aquele primeiro que eu fiz. Então é algo muito sério, né? Houveram plágios, mas principalmente teve um plágio feito por Paulo e André Aldro. Essa dupla faz plágios. Tem uma editora de Santa Catarina que falou comigo que está também processando a eles. Então eles ganham no papel vagabundo, não tem uma egrégora, desrespeitam a autoria, como pegar o livro da J.K. Rowling e colocar e dizer, registrar. Ai, meu. Então é um livro que é meu, não é? Ele foi lá e registrou, né? No nome dele, não sei, Paulo Aldro e André Aldro, e botou uma mulher chamada Rose para posar, assim, lindamente, os mistérios da Maria Padilha. Olha que linda! Uma pessoa que sempre usou meu baralho, que sabia que aquele baralho era meu. Covardia, né? E fazer isso com Maria Padilha. Isso é covardia. Bom, mas eu estou aqui para mostrar a vocês esse baralho, que é o baralho das Marias Navalhas. E vim aqui trazer amor. Eu tinha que falar isso porque isso é algo muito importante das pessoas saberem, né? As pessoas precisam saber que isso aqui
não é um pedaço de papel, né? Isso aqui é uma ferramenta sagrada. Então eu quero ensinar a jogar o baralho. Não se engessa a princípio. Vamos começar. Vamos começar. Não se engessa uma carta. Vou tirar uma, deixa eu ver. A gente não pode engessar, que isso aqui é vício. A gente pode, na jogada, ver que isso aqui são algumas necessidades de oração, né? Alguns obsédios sérios que estão incomodando a pessoa, né? No momento, né? Então, mas eu vou jogar e vou jogar para todos, não vou jogar para uma pessoa. Então a gente faz isso, embaralha, corta. E eu corto em 2, em 3, né? Aí a gente faz a cruz, que são 5 cartas, né? Não dá para ver daí, mas eu vou jogar meio enviesada. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou chegar mais um pouquinho para baixo, para vocês poderem ver, né? Mas quem joga, porque quando eu jogo, eu não pergunto o nome, eu não pergunto nascimento, absolutamente nada. Porque quem joga é o Espírito. A primeira pessoa é Deus, a segunda pessoa é o Verbo Divino, que se fez homem e habitou entre nós. Ele trouxe um manuscrito. Só que desse manuscrito, vários mestres tomaram para si, leram, interpretaram à própria maneira. Por isso que a gente pergunta, quem é teu mestre? Ah, é Venerável Buda. Quem é Aí tá bom. E o teu mestre? Meu mestre é Venerável Krishna. E o teu, qual é? Jesus. E o teu é Maomé. O teu, Lao Tse. E por aí vai. Por quê? Papel não fala. O que fala é o Espírito que está ali. Quem comanda os oráculos é o Divino Espírito Santo. Ele que linka uma vida à outra. Uma vida à outra? Mas, então, me explica isso. Não existe tempo na Terra, existem dimensões. Se você entrar na Terra por uma dimensão, você pode entrar num quadrante no qual você vai entrar no ano 1000. E lá você está vivendo uma vida, né? Normalmente. E aí você entra, aí você sai, eu digo, você entrou pelo lado errado, agora eu estou aqui em 2025 botando carta e você está aí no ano 1000. Aí a pessoa, por quê? Não existe tempo. Por que na Terra existe esse detalhe de tempo? Porque o homem não pode saber que é livre. Então o tempo é uma ilusão, né? Ele pensa que é tempo, então tenho pressa, tem horário, tem boleto, tem... Não existe. E tem outra prisão, a prisão que se chama medo. Então as pessoas nem saem de casa. Tem até de agorafobia, né? Por quê? Por medo, né? O medo, ele abre aquela bocarra. E aí ele mostra pessoas degoladas, crianças sendo estupradas, pessoas sendo mortas. Por quê? Para criar o medo e a gente esquecer. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Assim na terra como no céu. Como Joana de Cusa, ela falou para o homem que botava fogo nela, no momento em que os gregos estavam entrando em Roma, e Nero queria fazer um espetáculo maravilhoso,
ele colocou os cristãos em postes besuntados todos de parafina. E ela e o filho estavam ali. E o filho dizia: mãe, por favor, mãe, abjura desse Jesus, abjura dele, mãe. E ela disse: não. Aí um carrasco: e o que você aprendeu? E ela disse: nós todos aqui estamos aprendendo a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos estupram, nos desrespeitam e nos matam. Misericórdia, Senhor, porque eles não sabem o que fazem nem o que dizem. E ela foi morta assim. E ela é conhecida como Joana de Ângeles, que certa vez ela procurou Jesus. O marido era muito rico, fazia parte do comando romano, e ela chorava muito, porque o marido era, a gente vai dizer, um leviano, né? E ela não aguentava mais isso, né? Aí Jesus disse a ela: tenha pena dele, ele é a tua ovelha, e a gente não pode abrir mão da nossa ovelha. Vai, tem paciência e ser fiel. E ela fez o que ele mandou, ela foi e foi fiel a ele. E só que o marido morreu, ela teve um filho, ele morreu, ela não tinha mais dinheiro e ela foi trabalhar para as amigas dela, que começaram você sabe, né? A humilhá-la, dizer: ai, olha, tal, exigindo coisas, e ela muito humilde, criando filho, né? Então são as lições do inevitável. Você só vai aprender a paciência nas situações que requeram de você paciência. Então quem coloca as cartas é o Divino Espírito Santo, ele é a sabedoria. Ele que linka uma vida à outra, como já havia falado. Ele que nos mostra que nós somos infinitos, somos imortais, né? Nós somos onipresentes, onipotentes, oniscientes, porque nós somos a manifestação da inteligência de Deus, né? Então, a gente não morre, a gente não nasce. Nós somos não nascidos, porque o que nasce é o corpo, o que morre é o corpo. Nós somos consciências passando por uma experiência humana. Difícil? Claro, a Terra é um lugar difícil, mas é assim, sabe? A gente sai de casa, vai para fora, estuda. Quando estuda, acaba de estudar, volta para casa. Então chega um momento em que nós voltamos para casa e deixamos o fardo e seguimos em frente. Então agora eu, como autora, vou colocar as cartas, e esse baralho é das navalhas e malandas, tá? Notícias breves, brevemente as coisas estão acontecendo, brevemente algo vai acontecer, é uma notícia para talvez a humanidade, né? Brevemente, talvez em breve momento alguém sendo diplomado, né? Alguém recebendo um canudo de papel, né? Que é o diploma. Bom, mas brevemente as coisas ruins, as coisas que nos testam, né? Sentimentos tumultuosos que nos testam, que fazem parte
do nosso cotidiano para que nós sejamos testados, né? Isso é muito importante. Não se incomodar com os testes aos quais nós estamos todos expostos, né? E aí vem o amigo espiritual que nos zela, que diz assim: esse vício pode ser contido, sim, porque tem sempre um amigo nos aconselhando a seguir o caminho da verdade, né, e da vida, né? Então, esse também pode representar tranca-rua das almas. E aí vem todas as mãos, ninguém solta a mão de ninguém. É essa união, né, entre as pessoas, os corações que se unem, né, com a representação do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, que é essa rosa vermelha, né? Então as pessoas se unem, a união feliz, que às vezes a sabedoria que nos livra dos karmas e das dificuldades, né? Por quê? Porque sempre o resultado é a alegria, né? É a alegria de viver, de ser, de estar, né? Nunca se incomodar com as situações que a gente diz que são situações humilhantes, porque os humildes nunca se sentem humilhados. Aquilo, vai tomar, Deus te ouça, vai se foder, Deus te ouça, nada ofende. Chega uma hora, depois de tanto sacrifício, que nada mais nos ofende, nada mais nos incomoda, nada, né? Então o palhacinho vem trazer isso, alegria. É como o louco do tarô, né? Que está com o pé no abismo e diz assim: eu vou, eu sou, eu vou. Aí vem, dentro de casa, o merecimento, né? A aceitação, o crescimento, os veios desse cristal são os momentos nossos de crescimento, né? Que nós provamos, nos quais nós podemos provar a nós mesmos que somos vencedores e que podemos vencer, sim, né? É um momento muito importante. E aqui a pessoa intermediária, né? Que Maria Padilha, né? Que vem dizer, junto com as Marias, não Maria Padilha, as Marias, que vem dizer que todas estão presentes, circulando o planeta e ajudando, por menos que nós acreditemos, elas estão nos ajudando e nos orientando, tá? Essa carta pode ser uma tia, uma avó, pode ser uma amiga, a nossa patroa, né? E a nossa chefe. Aí varia do que, para quem você esteja jogando e da situação que se trate. Isso o próprio espírito que vai pontuar. Aí vem, no outro dia teve um homem chamado Henrique. E ele disse, no meu site, pelo inbox do meu site, essa carta do triângulo com ovo é uma carta de domínio público. Eu disse, carta de domínio público. Eu coloquei essa carta
em 1996, registrado em 97, e você vem dizer para mim que é uma carta de domínio público, meu baralho, eu vivo, eu ainda estou aqui, isso é nome de filme. Você está muito enganado, isso não é domínio público coisa nenhuma. Essa carta fui eu que desenhei. E tenho provas, e mostrei online, mostrei no YouTube, tem o mundo inteiro. Sabe que eu sou a autora. No entanto, se você colocar na busca na internet, você não me encontra. Muitas pessoas dizem, eu não sabia, eu peguei o mistério das Marias Padilhas, eu peguei, a cliente falando para mim, e senti uma energia horrível, uma carta que parece o Alka-Seltzer, se desfaz, mistério da Maria Padilha. E eu não sabia, aí depois de procurar, eu disse, gente, isso não pode ser de Maria Padilha, uma energia horrível. Aí conseguiu encontrar. Porque os obsessores não deixam. Então esse Paulo Áudoro e André Áudoro, eles registraram algo assim, que isso é um problema de moral. Eles registraram um baralho que é meu, não é um baralho, é um livro. E copiaram até a pontuação. Paulo Áudoro e André Áudoro, né? Isso coadunados com a Rose, que sempre jogou meu baralho e, no entanto, se escondeu, me processou porque eu falei o nome dela. Me processou, né? Quer dizer, ela deve estar bem feliz, né? Sabe por quê? Lá no ano 2080, 2040, as pessoas vão saber a verdade e vão falar deles dois, do que eles fizeram. A humanidade vai rir dessa gente mesquinha e vai rechaçar a memória do nome deles três, entendeu? Porque se escondeu, me processou, né? Catei dinheiro para pagar, paguei. No entanto, ela ficou suja. Foi para Portugal para dar aula lá do baralho falsificado. Então esse Henrique veio dizer, não, porque essa carta é de domínio público. Não é não, é a Santíssima Trindade e é o ovo que representa a vida, né? Que até descarrega. Você botar 2 ovos brancos na mão, passar no corpo, falar oxeô, jogar para trás na estrada e deixar quebrar e ir em frente. Isso descarrega, né? Então, mudanças vão acontecer, né? A Santíssima Trindade sinalizando para você que uma nova vida pode chegar, uma viagem, uma mudança, um novo aprendizado, um novo idioma que pode acontecer. E tudo sob a luz dos acordos, todos acordados, todos de comum acordo, todos estão aqui, nos ajudando, nos estimulando, né? Trazendo cada uma das falanges que estão aqui, trazendo uma mensagem para todos nós. Sabe por quê? O amor sempre vai vencer. O amor é a mola mestra que move o mundo. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Temos que superar e perdoar, principalmente eu, que falei agora dessas pessoas mesquinhas, que Jesus os ilumine e que eles se arrependam publicamente e que reconheçam publicamente que o meu livro, a minha obra, o meu esforço, o meu sacrifício para colocar os meus baralhos para venda. Tem obras como a Tábua dos Pretos Velhos, Mandingueiros, que eu não consegui fazer ainda. É uma obra linda, né? Que está... Peraí, eu vou mostrar a vocês.
eu vou mostrar a vocês. Eu ainda não tive condições de trazer, financeiramente falando, né? De fazer essa obra. E minha enteada, quando veio aqui, minha enteada, no outro dia, ela chorou quando ela viu. Isso é deles, dos pretos velhos mandingueiros. Olha aqui. Quer dizer, que não dá aqui para colocar direito, mas é essa, a tábua dos pretos velhos mandingueiros. E desse lado de cá, vão ficar as partes nas quais a gente vai escrever lado financeiro, lado amoroso, né, afetivo, lado de trabalho, lado familiar. E tem as cartinhas, isso aqui vem dentro de uma caixa, um estojo, como no jogo da vida, como no banco imobiliário. Aí as cartinhas você tira daqui de dentro, né? E coloca. Deixa eu abrir mais um pouco. E aí coloca. Só que eu não tive ainda condição, né? 1, 2, 3, 1, 2. E coloca. E já tem pronto as cartas, claro, né? Os significados. É algo mágico trazido pelos pretos velhos. E a casa ficava toda com cheiro de cachimbo. Eu ficava, gente, que cachimbo é esse? O que está acontecendo? Tão bonitos, tão bondosos. E tem a Dona Profunda, que é muito antiga, né? Desde antes da criação da Terra, né? Que trabalha junto com Jesus. O pai dela criou um cemitério de pedra, ele cavava as criptas na pedra macia. Então, ele fez 2 andares abaixo do solo, né? O segundo subsolo, né? E ela nasceu dia 24 do ano 7 antes de Cristo, ao meio-dia. E o pai esperou anoitecer, e quando chegou à noite, ele foi mostrar a luz que estava no céu acesa desde outubro. Eram 4 raios, eram 4 círculos que foram se juntando e se tornou um. Tornaram-se um só. E ele mostrou e disse: Senhor, abençoa a minha filha querida, que o nome dela é Maria, e por ela ter nascido abaixo da terra é Maria Profunda. E depois foi conhecida como Dona Profunda. Então, é o baralho que eu também quero lançar, que é o baralho Dona Profunda, a guardiã do povo caveira. E ela brincava com Jesus na infância dele, né? Então são coisas tão maravilhosas. E eu não posso me estender muito, eu vou fazer um vídeo pequeno, expliquei muito en passant. Eu fiz uma live no TikTok, só que sumiu. E estou fazendo agora para vocês. É muito amor, muita paz. Eu tenho muita coisa para ensinar, eu tenho muita coisa para dar para a humanidade ainda, por isso que eu ainda não parti dessa terra, né? Porque eu preciso ensinar coisas sobre a vida, sobre como nós evoluiremos, não teremos mais órgãos excretores, seremos mais leves, não comeremos jamais carne, nenhum defunto, nada morto, né? Não teremos, os órgãos excretores eu já falei,
E a boca será muito especial para comer apenas as algas, né? Dos mares, né? As algas, e seremos muito felizes, mas comeremos apenas o necessário para nos mantermos vivos. Muitos de nós não ficarão na terra e sairão numa viagem pelos universos. Tá baixo aí, a câmera baixou. Pelos universos, onde eles se alimentarão com as mãos abertas e as bolas de luz chegam, né, nas mãos, e eles absorvem aquela bola de luz, que não haverá necessidade de se comer. Eles simplesmente terão a energia diretamente de Deus. E quando enfadados, cansados, eles voltarão, serão absorvidos pela mente de Deus. O mundo de Deus é um mundo mental, tá? Deus, assim, se você é uma formiga, Deus vai aparecer para você como uma formiga, né? Ele vai aparecer para você como uma formiga. Por quê? Porque para falar com você como formiga. Então, Deus não tem forma, Deus não tem nome. Jesus, aquela forma, né? Aqueles olhos de luz, né? Que parecem duas luas. Ele não tem forma. O que o Divino Espírito Santo me ensinou quando eu escrevia Estela, a Alteradora de Formas, e é outra obra que eu vou compilar, e que tem vários significados. Eu compilei vários significados das cartas, né? Dessas cartas. São lindas as cartas, que eu não abri todo. E a história de Évora, a feiticeira, tem a Estela, Alteradora de Formas, tem Lemuria, a feiticeira de Asgard. Então, são três pessoas, três consciências que falam sobre o mundo no qual elas viviam, né? Mas isso me falta recursos para colocar na Terra essas obras, né? Pergunte ao mestre, será como Jumanji, não como Jumanji, né? Será o tabuleiro, e você joga os dados, e você ali, você vê a carta que você vai pegar e que você vai escolher, e o oráculo vai por trás da carta, você vai ler o que significa, aí você joga 3 vezes, né? É outro jogo, eu não posso explicar, né? Pergunte ao mestre. E tem a Tábua das Estrelas, que é as cartas dos povos ciganos, né? E são cartas, é um oráculo que vem das areias do deserto, que é da Alteradora de Formas, que é uma menina de Estela, de 9 anos, Fenícia, tetravozes, né? A ancestralidade toda de Atlântida, né? E eles vieram para Ofir, depois de navegarem mais de 2 anos, porque sabiam que Atlântida ia afundar, né? E eles foram para Ofir, e dali eles foram para o Mediterrâneo, e do Mediterrâneo para Siuá, né? Que é uma cidade, que é onde fica o deserto branco, que a areia branquíssima,
onde onde tem as termas da queridíssima Cleópatra, né? E tem a cidade muito, assim, evoluída de Siuá, né? Então ela é uma menina de 9 anos que viveu 8.000 anos antes de Cristo. Os olhos brancos, os olhos dela são cinzas claros, imagina, nem parece, né? Assim, nem, parece até que não tem olho. E os cabelos loiros até a cintura, né? E ela é de uma grande sabedoria, é uma mestra. E ela escreveu coisas muito interessantes. Mas eu vou compilar e Deus vai me ajudar e eu vou fazer e vocês estão me ajudando. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá bom? Estou muito feliz por poder tê-los aqui comigo. Me sinto agraciada, viu? Um beijo bem grande para você. Só que eu nem sei desligar isso. Eu não sei, mas eu vou tentar.